Tá? Súmula 513 do STJ, chama todo mundo para essa linha de estudos aqui. E aí a gente vai falar o seguinte: na súmula 513, ela traz a situação da abolição crime extemporâneo. Então, a lei 10.826, ela trouxe duas situações, tá? No finalzinho da live eu falo, tá bom? Ela trouxe as duas situações. A primeira situação que ela trouxe foi artigo 30, estabeleceu que possuidores e proprietários de arma de fogo de uso permitido que pudessem regularizar. Então a galera regularizou. Então você tem uma arma em casa, aquela arma estava numa situação irregular, aquela arma estava numa situação em que você não poderia recebê-la, e aí aquela pessoa, ela quis então resolver o problema. Se a pessoa tinha arma de forma irregular, ela estava cometendo o crime da antiga lei. O que o Estatuto do Desarmamento fez? Ela te deu um prazo e ela permitiu que você regularizasse aquela arma. Então você tem um revólver calibre 38 dentro da tua casa. Você quer manter esse revólver, você quer regularizar esse revólver, e aí você leva para regularizar, você procede, você faz todo o procedimento que você deveria, e aí você vai lá regularizar. Repara, a lei no artigo 30 te deu o prazo até 31 de dezembro de 2009 para fazer isso. Muitos de vocês devem estar aí com a lei, vocês vão falar assim: Cláudia, a minha lei, ela tá falando 31 de dezembro de 2008. Mas depois chegou uma nova lei e alterou esse prazo e colocou para 31 de dezembro de 2009, tá? Então, repara, quando a gente tem uma situação dessas, então quando a gente tem no dia 31 de dezembro de 2009, a pessoa foi lá, regularizou a sua arma, aquela pessoa pode ter arma dentro de casa. Pensa assim, posse. Toda vez que você falar da posse, a posse é intramuros, tá? Então, aquele que tem uma arma de uso permitido pode ter a arma, desde que regularizada, dentro de casa. Tá bom? Então, sim, o prazo que tá lá no 30, se você olhar na notinha vai ter a remissão em que esse prazo foi para 31 de dezembro de 2009 e não 2008. Então, se liga lá na notinha, porque você teve uma lei que estendeu o prazo. É a lei de armas, tá? Lei 10.826. Tá bom? Bom, o que aconteceu? Se o indivíduo regularizou a arma é para ter dentro de casa. Então, a arma, se ela estiver regularizada dentro, no interior da residência, não tem crime. Se o indivíduo tiver a arma dentro da residência, uma arma de uso permitido, essa arma, ela está dentro da residência, mas não estiver regularizada, comete o crime do artigo 12 da lei 10.826, tá? Então, posse, pensa, intramuros, aquele cara que tem a arma que não está regularizada no interior da residência ou estabelecimento no qual ele é dono. Aquele que tem uma arma de uso permitido, o que é uma arma de uso permitido? Aquela que é permitida a sua comercialização. Aquele que tem uma arma de uso permitido, que portar, comete o crime do artigo 14. O que é porte ilegal de arma? Portar. Associa porte a transporte. É aquele que vai transportar a arma. Ele pode? Não pode. Ainda que a arma seja de uso permitido, o nome arma de uso permitido é para autorizar a sua comercialização. Para quê? Para que o cidadão adquira a arma para ter no interior da sua residência. Bom, aquelas pessoas, então, que adquiriram a arma de uso permitido, regularizaram ou dentro do prazo até 31 de dezembro de 2009, tiveram tudo ok, não tem problema.
Só que essas pessoas que fizeram essa regularização, o registro já está vencido. Você tem um prazo para isso. Então você regularizou e foi concedido um prazo. Prazo venceu. E aí? Se o prazo tiver vencido, tem crime? Então presta atenção. O cara foi lá, regularizou a arma, fez tudo bonitinho, colocou a arma dentro da sua residência e aí estava tudo certo, o prazo venceu. Então ele regularizou, recebeu um prazo de 2 anos, o prazo venceu. Será que ele está cometendo o crime do 12? O STJ entende que não. O STJ entende que a gente tem uma infração administrativa. A gente não tem o crime do artigo 12, aquele que regularizou a arma no prazo e o registro venceu, tá? Então, nesse caso, não tem crime. Teria apenas uma infração administrativa. Não haveria o crime. O crime é para aquele que, dentro daquele prazo, não registrou a arma adequadamente. Tá bom? Bom, a gente tem, então, como eu falei, o 14 é o porte. Porte ilegal de arma de fogo. O que é porte? Transporte, tá? Olha só, ninguém pode sair na rua com arma. Mesmo que você tenha a arma regularizada, só pode sair na rua com arma quem tem direito a porte de arma. Se você não tem porte de arma, ainda que a sua arma esteja registrada, você não pode tirar a arma. Você tem que preencher um formulário para autorização de transporte dessa arma, tá? Então, se você tiver com a arma mesmo registrada transportando essa arma, você vai cometer o crime do artigo 14 da Lei de Armas. Arma de fogo de uso permitido. Pois bem, o que a gente vai ter? Nesse caso, isso não tem crime para quem tenha registrado a arma no prazo e o registro estiver vencido. É infração administrativa. Então, você só teria que regularizar esse prazo. Você teria que novamente renovar. Mas se você regularizou, ele já tem ali registrado de quem é aquela arma, a propriedade daquela arma. Apenas teria uma infração administrativa. Tá? Isso foi posicionamento do STJ ano passado. Tá legal? Pois bem. Só que a súmula 513, ela não traz essa hipótese. A súmula 513, ela traz a hipótese do artigo 16. Cuidado. O artigo 16, ele tem duas situações diferentes. O caput do artigo 16 fala da arma de fogo de uso proibido ou restrito. O que é isso? O que é uma arma de uso restrito? Restrito a algumas pessoas que podem ter aquela arma, tá? Então, a própria Lei de Armas enumera aquelas pessoas que podem ter aquela arma. Então, repara só. O artigo 16, ele não faz distinção de pena nem para posse nem para porte. Então, o 16 não tem distinção. Tanto posse quanto porte são punidos da mesma forma. O caput, ele vai trazer a arma de fogo de uso restrito. O parágrafo único, ele vai trazer para você uma outra situação. O parágrafo único, ele vai trazer no inciso 4, salvo engano, aquela arma de uso permitido com numeração raspada, suprimida, adulterada ou alterada. Então veja, se eu tenho uma arma de uso permitido, então eu tenho um 38, com numeração raspada, eu consigo regularizar essa arma? Não, eu não consigo regularizar essa arma. Então, presta atenção. Eu tenho um 38, mas o meu 38, ele tem uma numeração raspada. Eu posso regularizar essa arma? Não. Então, o que o legislador fez? Ainda que a gente tenha essa arma de comercialização livre, essa arma não tem como ser registrada. Então, ela está no artigo 16, parágrafo único da Lei de Armas. Ela é uma arma de uso proibido. O que aconteceu? O artigo 32, ele veio trazendo a seguinte situação. Você tem uma arma. A sua arma, ela não tem como ser regularizada. O que você tem que fazer? Entregar essa arma. Então, o artigo 32, ele diz que
eu não tenho como regularizar a arma. Eu tenho um prazo para entregar. Eu vou presumir que aquele indivíduo está de boa fé e ele vai entregar aquela arma. Esse prazo do 32 foi até 23/10/2005. Então, aquele indivíduo que tenha uma arma de uso permitido com numeração raspada, suprimida, adulterada ou alterada, então aquele indivíduo, ele não tem a possibilidade de regularizar essa arma. Ele teve até 23/10/2005 para entregar essa arma. É isso que diz a súmula 513. Então, a súmula 513 diz que, nessa circunstância, o indivíduo que não tiver entregue a arma até 23/10/2005, ele vai incorrer nas penas do artigo 16. Por quê? Porque aquela arma, ela não tem como ser regularizada. Então, ela equipara a uma arma de uso restrito ou uma arma de uso proibido. Ela não vai ter como ser regularizada. É esse raciocínio que você vai fazer. No 30, ele diz o seguinte: você tem como regularizar essa arma. Se você tem uma arma passível de ser regularizada, você vai ter, nesse caso, a possibilidade ou de entregar ou de regularizar. Qual é o seu prazo? 31/12/2009. Agora, você tem uma arma. Aquela arma, ela não seria passível de regularização, mesmo sendo de uso permitido. Por quê? Porque ela está com o seu sinal de identificação raspado, suprimido ou alterado. Nesse caso, o legislador falou o seguinte: você pode entregar essa arma. Eu vou presumir que você está de boa fé. Se você não entregar até 23/10/2005, não entregando até 23/10/2005, você passa a cometer o crime do artigo 16. E o 16 não faz distinção entre posse e porte.